Você já pensou quais são os helicópteros mais letais do mundo? Existem vários modelos de helicópteros que vão te surpreender. Vamos descobrir quais são eles. Mas antes, se inscreva no canal e ative as notificações. O helicóptero é uma das formas mais eficientes de voar. O pouso e decolagem verticais permitem a operação em pequenos espaços, como uma clareira na floresta ou um navio, por isso esse tipo de aparelho é um grande. Faz tudo da aviação. Pode operar em combates ou em missões de busca e salvamento em regiões isoladas. Também é amplamente empregado na área civil em diversas funções. No final da década de 1960, os Estados Unidos usou a Guerra do Vietnã como laboratório de testes para uma nova espécie de helicóptero, um modelo específico para ataques. O primeiro exemplar dessa nova espécie de aeronave militar foi o Bell A-1 Cobra, que entrou em operação em 1967. Desenvolvido somente para o ataque, esse tipo de helicóptero se tornou a plataforma ideal para o combate contra veículos blindados e guerrilhas, alvos que exigem muita precisão. O Cobra, que foi uma das armas mais letais no Vietnã, inspirou a criação de diversos outros modelos fortemente armados com desempenhos impressionantes, que não à toa os colocam entre os helicópteros mais rápidos do mundo. Poucos países têm o conhecimento e indústria necessários para produzir esse tipo de helicóptero. Atualmente, o grupo é composto por 8 nações: Estados Unidos, Rússia, China, Itália, França, Alemanha, Espanha, Turquia e África do Sul. Por outro lado, essas aeronaves são muito exportadas e estão presentes em inúmeras forças armadas pelo mundo, inclusive no Brasil. Conheça a seguir os helicópteros mais poderosos que já foram produzidos. Um Cobra precursor dos helicópteros de ataque, o Bell A-1 Cobra entrou em combate pela primeira vez em 1967 na Guerra do Vietnã, operado pelo Exército e Marinha dos Estados Unidos. O efeito foi devastador. Os aparelhos eram armados com canhões de mira automática e também carregavam foguetes e os primeiros mísseis ar-terra desenvolvidos para destruir veículos blindados. O Cobra já foi aposentado nos Estados Unidos, mas ainda segue em operação em Israel e Japão, US Marines. O Cobra foi desenvolvido a partir do Bell A-1, o Huey, o helicóptero mais icônico da Guerra do Vietnã, mas em vez de soldados ou feridos, foi concebido para transportar somente armas. O A-1 também foi muito utilizado em combate com as cores de Israel. O Cobra permanece em serviço em países como o Japão, Paquistão e nos Estados Unidos, na versão mais recente A-1Z Viper, que pode alcançar a velocidade máxima de 315 km/h e tem autonomia de 510 km. Agusta 129 Mangusta Itália foi o primeiro país na Europa a desenvolver um helicóptero de ataque, o Agusta 129 Mangusta. O aparelho fez seu voo inaugural em 1983 e 3 anos depois foi incorporado ao exército italiano. O outro usuário do Mangusta é a Turquia, que em 2007 assinou um acordo para produzir nacionalmente 51 unidades do aparelho, T-129 Ataque da Turkish Aerospace. O Mangusta também foi comprado pelo exército da Turquia, Agusta Westland, o modelo da Agusta, atualmente Agusta Westland, além de pioneiro no velho continente. Também foi o primeiro helicóptero de ataque com controles totalmente computadorizados, fly-by-wire, o que facilita o trabalho da tripulação, composta pelo piloto e operador de armas. O Mangusta, a serviço do exército italiano, já foi destacado para conflitos na Macedônia, Angola e Somália, onde operou embarcado à procura dos perigosos piratas no chifre da África. O modelo também já ofereceu suporte aéreo em coalizões no Iraque e Afeganistão. Segundo dados do fabricante, o Mangusta é impulsionado por 2 turbinas, turboshafts, de 890 cavalos cada. Essa força pode levar o helicóptero à velocidade máxima de 278 km/h e permite levar cerca de 700 kg de armamentos, como foguetes e mísseis antitanque. Eurocopter Tiger, desenvolvido para combater tanques soviéticos nos tempos da Guerra Fria, o Eurocopter Tiger, hoje um produto da Airbus Helicopters, sofreu diversos atrasos no projeto e entrou em operação somente em 2003, mais de uma década após a queda da URSS. Ainda assim, é considerado um dos melhores helicópteros de ataque da atualidade, com ações de combate na Líbia, Mali e Afeganistão. O modelo foi desenvolvido em parceria entre Alemanha, França e Espanha. Uma das principais características do Tiger é sua construção quase que inteiramente em materiais compostos, como fibra de carbono. Esse material alia alta resistência com baixo peso e a alternativa mais adequada para substituir peças fabricadas metálicas que são mais pesadas. O armamento padrão do helicóptero europeu é um canhão de 30 mm e mísseis antitanque Eufire.
A aeronave pode alcançar a velocidade máxima de até 315 km/h. Além dos países que o desenvolveram, o Tiger também foi adquirido pelo Exército da Austrália. Kamov K-50K-52, talvez um dos helicópteros com aspecto visual mais assustador, o Kamov K-50. Desenvolvido na Rússia nos anos 1980 e introduzido na década seguinte, é uma tremenda máquina mortífera. Pode ser armado com canhões, metralhadoras, mísseis e até mesmo bombas. Além disso, pode voar a 350 km/h por mais de 1.100 km, na versão mais recente K-52. O que mais chama a atenção no aparelho da Kamov são os rotores contrarrotativos, o que permite eliminar o rotor traseiro, uma configuração comum em helicópteros russos. Já os armamentos são fixados em pequenas asas, embora elas não tenham função aerodinâmica. Outra peculiaridade do K-50 é o trem de pouso retrátil. O modelo da Kamov está em serviço na Rússia, Iraque, Quênia e Egito. O K-50 foi utilizado em combate apenas em uma oportunidade, durante a intervenção russa na Chechênia, no ano 2000. Cerca de 110 aparelhos desse tipo estão em operação atualmente. Boeing A-64 Apache, helicóptero de ataque mais famoso da atualidade, o A-64 Apache. Desenvolvido originalmente pela Hughes Helicopters, é também uma das armas mais devastadoras no arsenal dos Estados Unidos. Além de muito rápido, para um helicóptero, podendo superar os 360 km/h. O Apache também é extremamente preciso em seus ataques e raramente erra um alvo. O Apache pode carregar até 16 mísseis antitanque, o S-ARM, testado em combate no Iraque, Afeganistão, Líbano e Balcãs. O Apache se mostrou um notável destruidor de tanques e já abateu milhares de veículos inimigos que cruzaram seu caminho. A principal arma do A-64 é o míssil AGM-14 Elfire, até 16 artefatos, com orientação a laser. Além disso, também possui um canhão de 30 mm e pode receber casulos de foguetes ou sensores. O Apache, atualmente um produto da Boeing, é o helicóptero de ataque mais caro da atualidade. A versão mais recente, série I, é avaliada em cerca de 35 milhões de dólares. Mas isso não afasta os clientes, pelo contrário. A produção do A-64 já superou as 2.500 unidades e o aparelho atualmente está em serviço em 15 países. Os principais usuários são os Estados Unidos, Israel, Japão e Reino Unido, que opera a versão naval Se Apache. Mi-35. A imagem de um Mi-35 surgindo no horizonte pode ser o prenúncio de algo muito perigoso. Helicóptero militar russo mais conhecido. O aparelho desenvolvido na década de 1960 pela Mil Moscow Helicopter é também um dos mais poderosos já concebidos na aviação. A Força Aérea Brasileira é um dos mais de 50 operadores do Mi-35 FAB, desenhado tanto para o ataque como para o transporte de pequenas tropas. A primeira versão do aparelho surgiu em 1969, ainda com o nome Mi-24. Na União Soviética e logo foi aplicada com eficácia contra rebeldes no Afeganistão. O modelo também foi utilizado durante a evacuação de Chernobyl, na Ucrânia, após o acidente nuclear em abril de 1986. Devido aos altos níveis de radiação, muitos aparelhos foram abandonados em campos pela cidade. Os primeiros Mi-24 causaram tanta destruição no Afeganistão, que foi justamente sua existência que acelerou o processo de desenvolvimento de mísseis antiaéreos portáteis nos Estados Unidos, que podiam ser lançados por apenas um homem, como o Stinger. O Mi-35 possui 6 pontos de fixação de armas e pode carregar mísseis antitanque ou antiaéreo, metralhadoras pesadas, canhões, foguetes, bombas ou tanques de combustível extras, o que permite realizar longas missões. Ele também é muito rápido, alcança 320 km/h. O helicóptero da Mil está em operação em 57 países, inclusive nos Estados Unidos, que adquiriu 3 unidades de forma clandestina para estudar seus pontos fracos. Um desses operadores do Mi-35 é a Força Aérea Brasileira, FAB, que possui uma frota com 12 exemplares. Os aparelhos são operados pelo Esquadrão Poti, baseado em Rondônia. Harbin Z-19. O que os chineses não podem fabricar, a China já possui seu próprio helicóptero de ataque, o Harbin Z-19. Introduzido em 2012, o aparelho desenvolvido pela Harbin Aircraft tem desempenho e armamentos modestos, mas conta com algumas peculiaridades, como os abafadores que reduzem o ruído dos motores, o que pode diminuir o tempo de detecção durante um ataque. O Z-19 possui 4 pontos de ancoragem de armas, diferentemente de todos os modelos aqui citados, não é equipado com canhão.
Apesar da capacidade de ataque, a principal missão do modelo são operações de reconhecimento, onde pode utilizar seus diferentes sensores de busca. O helicóptero de ataque fabricado na China alcança 280 km por hora e pode permanecer voando por até 4 horas. O exército chinês possui aproximadamente 80 aparelhos. E então, já pensou nisso? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até mais!